É Embev. Embev? E qual o segmento de atuação dela? A gente atua no ramo de bebidas. Trabalhamos com cerveja, chopp, energético. Ah, entendi. E vocês têm uma média de número de colaboradores que vocês atendem? Mais ou menos entre uns 100 e 105 colaboradores na folha atual. E na estrutura de RH, quais os cargos? Tem uma quantidade de colaboradores ou vocês fazem isso terceirizado? Nós temos os dois. Então, a gente tem internamente 2 colaboradoras, que sou eu, no cargo de analista generalista, né, do setor de RH. E a gente tem também uma assistente administrativa no setor de RH, que ajuda com essas outras demandas. Terceirizado, a gente tem algumas empresas que fazem um auxílio. Às vezes, a gente tem algumas vagas mais difíceis de serem encontradas. Então, a gente tenta tanto recrutar internamente, quanto a gente também busca esse auxílio terceirizado, que é de uma empresa que presta esse tipo de serviço mesmo. Entendi. E quanto tempo você está de atuação nessa empresa? Aqui nessa empresa eu estou em média de um mês, mais ou menos, mas já atuo no ramo de RH tem uns 5, 6 anos. Entendi. E agora falando um pouquinho mais sobre o recrutamento e seleção, como ocorre o processo de recrutamento na empresa? Ele é interno, ele é externo? Você acabou de responder essa pergunta. Não, mas eu posso falar um pouquinho mais de como funciona. Então nós temos assim, algumas vagas que abrem, a gente dá oportunidade para os colaboradores internos, às vezes fazer um plano de carreira, subir de cargo e etc. Mas também, às vezes, com a necessidade do gestor, a gente alinha, né, o escopo de uma vaga e aí a gente vai buscar. Então a gente faz o anúncio tanto nesses grupos de WhatsApp, Facebook, que a gente vê que as pessoas têm um contato, uma busca, mas também a gente usa a plataforma do Indeed e do LinkedIn. Então essas 2 plataformas nós divulgamos as vagas e aí os retornos que nós vamos tendo, a gente inicia o nosso processo de recrutamento, fazendo as entrevistas, aí a gente faz a avaliação do perfil. Geralmente são feitas uma entrevista com o RH e também uma entrevista com o gestor, que vai auxiliar ali essa vaga. Então a gente faz um pouquinho assim desse processo. Entendi. E quais técnicas são utilizadas? Tem uma entrevista, vocês têm teste, vocês fazem dinâmica? Hoje a gente pega, chama os perfis, né, que a gente deu uma primeira avaliada, então a gente faz toda uma triagem já no currículo, convida a pessoa para uma primeira entrevista. Esse primeiro processo ela vai responder algumas perguntas de questionário. Ela vai responder alguns dados por onde ela passou e etc, algo que a gente consegue deixar mais documentado. Em sequência, a gente faz por competência, né? Então, a gente faz a primeira entrevista por competência, por onde essa pessoa passou e quais qualificações ela tem. Então, se essa vaga precisa de uma coisa mais específica ou se essa vaga é um pouco mais braçal. Então, a gente vê ali e analisa um pouquinho esse perfil. E sim, casos necessários, a gente acaba utilizando o DISC, por exemplo, que é um teste comportamental. Mas assim, casos mais necessários, de vagas bem mais estratégicas, de vagas de ampla concorrência, então a gente pode fazer desse formato também. Entendi. E sobre uma análise qualitativa, quais são os critérios considerados na escolha de um candidato, que vocês falam assim, que são introcáveis? Certo. Então, hoje em dia, a gente costuma dizer aqui dentro do setor que a gente acaba contratando por toda a competência, o currículo, etc., mas a gente acaba dispensando por comportamento. Então, a gente também avalia, por exemplo, marcou a entrevista, se chegou com antecedência, se a pessoa conseguiu pesquisar sobre a empresa. Então, assim, o mínimo que a gente espera é que uma pessoa esteja preparada para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Então, assim, as qualidades a gente pega sobre o quanto essa pessoa foi proativa, sobre as referências que ela mesma fala da empresa anterior. Então, a gente tenta buscar um pouquinho assim, porque eu acho que as pessoas conseguem aprender as nossas atividades, mas trazer alguns critérios como comportamento, eles vêm de casa, né? Eles vêm de berço. Então, caráter, essas coisas é o que a gente tenta buscar na hora que a gente bate um papo ali. Como mudar, né? Exatamente. E como a empresa busca alinhar o perfil do candidato com a cultura organizacional? A gente tem, né, as nossas regras e as nossas normas internas. Então, existem coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis. Então, assim, como a gente trabalha com banco de horas, como a gente trabalha com essa cultura, né, de promover, a gente precisa também que a pessoa tenha carinho pelo produto, querendo ou não, né, um produto que a gente vai precisar vender. Então, a gente vai tentando alinhar esse match mesmo, né, de tudo que é bem claro, a gente deixa bem claro como funciona a empresa. E aí depois, na hora da gente conversar, bater o papo, a gente deixa tudo bem às claras e vai vendo o que dá match, sabe? O que a pessoa tá buscando, se ela condiz com aquilo que a gente tá oferecendo também, para depois
né, nesse processo interno de onboard mesmo, a gente não tem nenhuma dificuldade. E existe algum indicador que vocês usam para o recrutamento e seleção para avaliar a eficácia da pessoa? Assim? A gente faz algumas avaliações, tanto com o gestor, depois que a pessoa já está em campo. Então a gente tem algumas avaliações que acontecem ainda dentro do período de experiência, sempre conversando, alinhando, explicando, ajustando, que é uma empresa bem legal, que a gente tem bastante essa dinâmica de trabalhar diretamente com os gestores. Então a gente vai fazendo esses feedbacks, mas sempre através das conversas e através do alinhamento com o gestor. Então acontece uma parceria do RH com a gestão e aí a gente consegue falar um pouquinho mais com esses colaboradores. E quais são as principais dificuldades que vocês andam enfrentando ultimamente nos processos? Olha, a gente às vezes acaba fazendo uma triagem dos currículos e a gente convida as pessoas para as entrevistas, algumas não aparecem, algumas até vêm, mas depois elas, né, somem em algum momento, ou vêm totalmente despreparado, como eu falei. Então, assim, às vezes não sabe nem o que é a Embeb, como que trabalha. Tem muitas pessoas que às vezes acabam não entendendo o que é o cargo, o que de fato essa pessoa vai fazer em cargos mais tranquilos, cargos que assim estão iniciando na carreira, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa dificuldade hoje do mercado, tá muito imediatista. Então, as pessoas elas querem entrar ganhando seus 5, 6, 7 mil sem ter o preparo anterior, sem ter o estudo ou sem querer crescer, né? Porque aqui é muito possível crescer, basta você querer, mas tem que começar do baixo. Entendi. E agora falando um pouquinho sobre o onboard, né, o sistema de integração. A empresa possui um processo formal? Sim, nós temos um processo, então a gente tem braços dentro do RH. Um deles é a segurança do trabalho. Então, quando a pessoa é aprovada, a gente faz todo o processo burocrático. Quando ela chega na empresa, primeiro ela vai conhecer tudo. Todos os cantinhos, tem a lagoa, tem todo o processo da fábrica, a gente tem envase, fabricação, etc., administrativo. Então, a gente chega, quem recepciona é o técnico de segurança do trabalho, então ele explica tudo. Se a pessoa precisar de um armário, ele já entrega a chave, etc., entrega os equipamentos de EPI, depende do local. Mas esse processo é feito tanto no administrativo quanto na pessoa que entra na fábrica, tá? E qual a duração média desse processo? Olha, é que esse processo é só o primeiro dessa etapa. Então, esse primeiro leva o quê? Uma meia hora para conseguir, meia hora, 40 minutos para conseguir conhecer a empresa como um todo de uma forma um pouco mais detalhada. Posterior a isso, volta aqui o candidato, né, a pessoa para essa vaga aqui para o RH, e aí a gente faz o processo de passar as normas internas, então a gente explica quais são as nossas normas, a gente faz toda a assinatura de contrato, etc. Fala um pouquinho mais do setor, apresenta o gestor dessa pessoa de fato, por mais que ele participou da entrevista, é interessante daí agora ele com outra roupa, né, roupa de gestor ali, a cadeira que ele ocupa, e aí a gente tenta um pouquinho mais integrar, mas assim, deixando muito claro que a pessoa vai ser avaliada, que esse é um processo de experiência, que esse é um momento dela dedicar e dar o melhor, então a gente também explica muito da empresa já. Esse responsável de segurança do trabalho, ele vai explicando como cada processo funciona, porque às vezes você vai trabalhar na logística, que já é o processo final ali para entrega para o cliente, mas a gente tem todo o processo de fabricação, depois o processo de envase, então a gente vai deixando que ele conheça o todo para a gente poder mostrar um pouquinho sobre a empresa. Entendi. Essa é a parte mais técnica, né? E tem algum responsável pelo onboard que sempre tem, assim, estruturar tudo, fazer todos os alinhamentos? Então, aqui o RH a gente faz essa estrutura do papel e aí a gente vai passando responsáveis por cada coisa. Uma das outras partes do processo também, depois que termina com a gente, é que ele vai lá com o supervisor de qualidade e aí ele explica alguns processos da fábrica, das importâncias. Então, tanto com higiene, as importâncias do produto que a gente trabalha, explica quais são as coisas, porque assim, é nesse momento que a gente vai ter certeza que essa pessoa, ela entendeu e vai seguir, ou que essa pessoa realmente ela tá meio titubeando em relação à vaga. Por mais que ela já tenha assinado o contrato, é muito importante saber as normas, tudo que rege a empresa para que a gente possa realmente trabalhar alinhado. E como que a empresa garante que o novo colaborador compreende a cultura organizacional? Olha, garantir é difícil, né? Porque assim, vai muito do comportamento da pessoa e a gente vai ticando o que a gente acha que segue. Como nós trabalhamos com pessoas, é muito difícil a gente ter um
dizer assim, uma receita, né? Funciona e não funciona. Então a gente vai analisando cada colaborador, semanalmente a gente pergunta, a gente vê o ponto, por exemplo, todos os dias. Então a gente vai alinhando. Se foge um pouquinho da nossa curva, porque assim, a gente tem muito claro a nossa missão, nossa visão e os valores. Então, se você sabe onde você quer chegar e você tem, né, ali, quando a pessoa foge um pouquinho do que é a curva, a gente já consegue voltar ela ali, ou de fato se foge muito e acaba acarretando um desligamento. E existe algum acompanhamento depois desse processo de que, assim, a gente acredita que a integração ela não é só, você fez ali, você passou os primeiros passos do primeiro dia, e beleza, aí vocês fazem um acompanhamento após esse período, né, que é o período de experiência. Sim, vocês continuam fazendo um acompanhamento? Sim, ó. Nesse período de experiência são 90 dias e a gente vai fazendo pelo menos de 2 a 3 avaliações no papel, então de pegar as qualificações, se ele está dentro do escopo, tanto de funções, atividades específicas laborais, quanto também de comportamento e etc, se está dentro do que a gente planeja. E aí, fora isso, depois a gente tem a avaliação de desempenho, que ela é 2 vezes ao ano, então a gente continua avaliando. E aqui a gente tem alguns sistemas que, por exemplo, a gente tem algumas bonificações ou coisas assim de aniversário, por exemplo, né, que é dentro do nosso banco mesmo de horas, se a pessoa cumpre ali com os escopos, ela acaba sendo bonificada dentro do cartão, enfim. Então, assim, é tudo regido, né? A gente tem esse contato com o nosso próprio sindicato pra gente colocar as regras e aí a gente vai conseguindo acompanhar essas pessoas desse jeito, porque tudo caminha já pra dar certo. E qual que é o maior desafio que você encontra na hora do onboarding? Olha, eu acho que é verificar se aquela pessoa realmente está ali, está disposta a aprender. Eu acho que principalmente nos cargos de liderança também. Hoje eu vejo muitas pessoas que querem ser líderes, mas eles não lideram nem a si mesmo, nem suas emoções. Então, assim, às vezes a gente tem essa dificuldade de perceber se essa pessoa realmente está ali dando match com o cargo, se essa pessoa realmente está conseguindo entender o processo da empresa, se o gestor está conseguindo deixar muito claro aquilo que a gente está tentando pregar e construir na empresa, e também quando vem com uma mudança de cultura, algumas coisinhas que a gente quer mudar, que a gente quer evoluir, que a gente sente que tem certas barreiras. Então acho que é isso um pouquinho. E a empresa, ela realiza treinamentos após o onboarding? Porque sempre tem treinamento, né, quando a pessoa vai iniciar, mas ao longo, assim, do tempo. Sim, a gente tem vários estilos de treinamento. Tem desde os treinamentos internos, que a gente pode elaborar aqui com a equipe, etc, né? Então, às vezes acontece durante o expediente mesmo, quanto alguns externos, por exemplo, a gente está agora abrindo para fazer operador de empilhadeira. Não necessariamente que todo mundo vai operar, mas é um treinamento que a gente vai abrir para pelo menos umas 2, 3 pessoas de cada setor, que é importante que saiba que para subir precisa ter alguns conhecimentos. Dentro também ali do setor de qualidade é uma coisa que você vai subindo de cargo conforme você também vai buscando aprimoramento nessa questão, no quesito educação e etc. Então a gente faz bastante. E como são identificados, assim, quando há uma necessidade de fazer um treinamento, tanto de comportamento ou técnico? Uma avaliação tanto do gestor quanto do RH. Então pensa, o gestor começa a apresentar algumas questões aqui pra gente tentar resolver. E aí com essas questões vão ter questões que vão ser resolvidas na conversa, no diálogo, e tem questões que é aprimoramento para a gente poder fazer aquela pessoa subir de cargo. Então, geralmente é apresentado pelo gestor e é feita uma avaliação nossa junto com ele. E o treinamento, ele é oferecido só pela empresa ou vocês também terceirizam pessoas? Terceirizamos também, em alguns casos, dependendo, né? Tem também uma semana que a gente vai fazer agora em junho, vão vir alguns palestrantes. E esses palestrantes todos, né, de fora, a gente vai conseguir fazer algumas coisas. Exemplo, amanhã a gente vai ter a visita de uma faculdade que vem aqui para poder... a gente tem uma parceria e ela vai poder ofertar alguns treinamentos, e aí a gente tem... não digo assim, mas são descontos por ter essa parceria com a faculdade, e aí os colaboradores também vão poder fazer. Entendi. E como que vocês avaliam os resultados disso? Olha, com as entregas, né? A gente vai verificando se, por exemplo, a gente produzia X garrafas em determinado tempo, período, dia, e a gente vai ver o quanto isso, mas a gente continua com a mesma produção, mas deixou de quebrar a garrafa, por exemplo. Então a gente vai analisando. É uma análise ainda um pouco arcaica, com base, né, nos dados do dia, conversa e tudo mais, mas a gente faz sim essa avaliação. E existe um plano de desenvolvimento individual de cada colaborador aqui? Existe bem claro, a gente tem um plano de cargos e salários, então aqui o colaborador ele sempre entra em uma base, né, dependendo ali,
E aí a gente vai subindo de acordo com os meses ou de acordo com a verificação do gestor e necessidade da empresa. E qual que é a dificuldade que a empresa tem na captação de colaborador, assim? Você fala de eu conseguir pessoas externas? Isso. Eu acho que é porque, como eu falei, essas novas pessoas que estão indo para o mercado, eu acho que elas vêm um pouco mais imediatistas em algum momento. Então é mais difícil você colocar o sentido do trabalho, o sentido do laboral como a gente fazia antigamente. E a gente, eu quero dizer, nem eu, né? Porque a minha geração já pega um pouquinho mais essa questão também do imediatismo. Mas eu acho que é isso, a gente conseguir. Hoje a gente tem também atividades que elas não são tão difíceis, eu vou colocar assim, talvez eu esteja até errando na palavra, mas, por exemplo, hoje as pessoas conseguem ganhar dinheiro com a internet de uma forma muito mais fácil. Então, hoje um vídeo no TikTok, às vezes acaba viralizando e às vezes você nem fez muito, você acaba tendo um retorno. Então, a gente fica um pouco mais escasso de mão de obra no mercado, principalmente na indústria, né? Então, a indústria, querendo ou não, ainda é um processo que as pessoas vão carregar peso, as pessoas ainda vão fazer muitas atividades manuais, então a gente vê que tem uma dificuldade hoje em dia das pessoas terem interesse por esse ramo. E você acha que ainda tem essa dificuldade dentro da própria empresa? Ah, sim, a gente encontra, né? Eu tô com casos, às vezes, das pessoas que a gente marca, como eu falei, o processo seletivo. Quando a pessoa vem, ou ela não sabe o que é a vaga e aí acaba dificultando porque ela não sabe, então eu vou explicar pra ela e basicamente ela perdeu o tempo dela e eu o meu, porque ela não dá match, ela não quer aquilo para aquele momento. E outras dificuldades mais que a gente acaba tendo. Eu recebi esses dias para uma vaga 300 currículos, mas desses 300 foram selecionados uns 50 e 10 apareceram. Então, assim, é um número bem significativo. Exato. E a avaliação de desempenho, ela é feita periodicamente? Assim? Sim, nós temos primeiro a avaliação, né, dos 3 meses, depois a gente tem 6 e aí a gente tem 1 ano. E depois que esse colaborador fica, é feito 2 vezes ao ano uma avaliação dele. E como que é feito os métodos utilizados para essa avaliação? A gente tem um questionário que ele vai muito de acordo com a nossa cultura, então a gente tem um escopo de atividade e um escopo que vai de comportamento. Então, esse questionário, ele é impresso, a gente entrega ele para o gestor convida esse colaborador e juntos eles fazem a avaliação. E aí, nessa mesma avaliação depois, eles refazem para ver se o colaborador conseguiu melhorar naquilo que ele tinha um pouquinho mais defasado. E quem participa desse processo? É só os colaboradores? Tem uma avaliação assim dos próprios gestores? Sim, são os gestores junto com os colaboradores. Então, por exemplo, o líder de qualidade vai fazer de toda a equipe de qualidade e vai fazer com eles para que eles possam entender aquilo, porque tem que funcionar como um feedback também. Não posso só te avaliar de forma negativa e não te dizer exatamente como eu quero que você melhore. Então é feito isso, depois eles devolvem aqui para RH, a gente faz uma leitura daquilo, né? Exemplo, não tem como a pessoa tirar 10 em empatia e 5 em trabalho em equipe. Não funciona, porque se você é uma pessoa empática, você teoricamente é uma boa pessoa para trabalhar em equipe. Então a gente vai moldando isso também e aí a gente vai colhendo resultado e quando vê que está muito fora do que aconteceu, a gente chama o gestor e o colaborador e faz junto também. Ah, entendi. Mas os colaboradores, eles também avaliam os gestores, ou não? Sim, é uma avaliação depois que pode ser feita, né, dessa forma, né, de baixo para cima também. E a gente também é um local bem aberto aqui, né, a gente tem um setor separado da RH justamente para escutar. Temos canais, até canais que são de anônimos, vamos colocar assim, para que a pessoa, se quiser fazer ali um comentário, alguma coisa para que a gente possa dar sequência sem expor em ninguém, então é uma via de mão dupla. E os feedbacks dados para os colaboradores, eles são estruturados, eles são formalizados, como que funciona? Sim, a gente formaliza aqui, vê que a pessoa veio até aqui e foi dado feedback, o que foi pontuado para a pessoa, tanto em documental, então se você pegar uma pasta de um colaborador aqui, é uma pasta gigante, assim, cheia de dados e etc. E a gente costuma fazer também, mas assim, aos poucos a gente sente que está implementando um pouquinho mais essa cultura da conversa. Então ainda a gente está caminhando para que a gente possa escutar mais também. E qual o principal desafio que você acha nesse processo de dar os feedbacks, de você fazer essa avaliação? Olha, eu acho que escutar do outro. Para mim, para eu falar é muito simples, eu gosto muito, me comunico bastante, eu alinho, eu sou psicóloga, então o meu jeito também de falar com a pessoa é bem tranquilo.
Mas às vezes eu sinto um certo bloqueio de ter este retorno, né? E a gente só consegue através da comunicação, do diálogo ali existindo, a gente realmente ou promover uma melhoria ou fazer com que a pessoa compreenda a gente. Então, assim, às vezes eu sinto que as pessoas vêm, a gente fala, a gente se comunica, a gente abre espaço e pra ela tá tudo bem quando é com você, parece que ela sente uma coisa. Então eu tento tirar essa cultura de que o RH é quem demite apenas, que o RH é só quem pega o seu dinheiro, né? Que eles têm essa visão de que através do RH ali, se foi descontado, é culpa do RH. É tudo ruim, tudo Exato. ruim. Então eu tô tentando desconstruir essa cultura de que você só vai ver o RH se você tiver um problema. Então, às vezes a gente tá tentando vir trazer as pessoas também para dar feedbacks positivos, para dizer o quanto ela foi legal, para explicar o contexto também das coisas negativas. Não é pedir pro gestor dar uma advertência isolada, é conversar, explicar o que é essa advertência, por que ela tá acontecendo. Então a gente já tentando trazer essa cultura de, tô te chamando aqui, mas você não vai ser mandado embora, eu só tô precisando fazer alguma coisa que possa melhorar esse processo para você. Entendi. É isso. Ah, que legal. Obrigado. Imagina. Isso.